Jefité, o herói da fé que aprendeu o preço de um voto precipitado. Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Equipando os Santos. Hoje o episódio 14 da série Heróis da Fé. Se desligue de tudo que possa te distrair, e bom devocional para todos! A galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, é notável por incluir figuras cujas histórias são marcadas não apenas por triunfos incontestáveis, mas também por tragédias profundas e decisões controversas. Jefité, o gileadita, é um desses personagens complexos. Sua narrativa, contada em Juízes 11 e 12, nos apresenta um homem cuja fé genuína se entrelaça com uma impulsividade perigosa, ensinando-nos lições solenes sobre o custo de palavras precipitadas e a soberania de Deus que trabalha através de vasos imperfeitos. Quem foi Jefité e seus feitos? Jefité era um homem marcado pela rejeição desde o nascimento. Filho de Gileade com uma prostituta, ele foi expulso de casa por seus meio-irmãos que declararam: herança nenhuma terás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Juízes 11, 2. Jefité fugiu para a terra de Tobi, onde se tornou um líder de homens levianos ou oprimidos. Juízes 11, 3. Desenvolvendo habilidades militares e de comando. Sua hora chegou quando os amonitas declararam guerra a Israel. Os mesmos anciãos que o haviam rejeitado foram até ele suplicar que fosse seu comandante. Jefité, com razão, questionou sua hipocrisia, mas, movido por um senso de dever para com seu povo, aceitou o cargo após firmar um acordo formal. Seu primeiro ato foi diplomático. Enviou mensageiros ao rei de Amon, fazendo uma defesa teológica e histórica baseada na soberania de Deus, demonstrando o conhecimento da história de Israel e argumentando que a terra pertencia a Israel por direito divino. Juízes 11, de 14 a 27. Quando a diplomacia falhou, o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, confirmando o seu chamado para a batalha. É aqui que a narrativa toma um rumo trágico. Cheio do Espírito e marchando para a guerra, Jefité fez um voto precipitado ao Senhor. Se me deres os amonitas nas minhas mãos, então o que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro quando eu, em paz dos amonitas, voltar, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Juízes 11, 30 a 31. Jefité obteve uma vitória esmagadora, mas ao retornar para casa, foi sua única filha, com tamboril e danças, quem saiu ao seu encontro. O texto nos mostra um homem quebrado, que rasga suas vestes, mas que se considera irrevogavelmente comprometido por seu juramento. A consequência de seu voto é a mais dolorosa tragédia pessoal. Por que Jefité é um herói da fé e o que podemos aprender? A menção de Jefité, em Hebreus 11, 32, que mais direi? Pois me faltará o tempo se falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, confirma que Deus honra a fé, mesmo quando ela é exercitada de forma imperfeita. Jefité não é um herói por causa de seu voto, mas apesar dele. Sua fé é vista em outros aspectos de sua história e sua vida nos lega lições cruciais. 1. Deus não desperdiça nossas feridas. Jefité transformou a dor da rejeição em resiliência e habilidade de liderança. O que seus irmãos intentaram para o mal, Deus usou para o bem, preparando-o no exílio para libertar o povo que o havia rejeitado. Isso nos ensina que nossas experiências mais dolorosas podem ser os instrumentos de Deus para um propósito maior. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. 2. A fé se manifesta na disposição de obedecer, mesmo sem ver conhecimento. Jefité poderia ter se vingado dos anciãos, mas ele escolheu atender ao chamado de Deus para salvar seu povo. Sua fé o levou a colocar o bem coletivo acima de sua mágoa. Isso nos ensina a servir a Deus e aos outros, mesmo que não recebamos o crédito ou o reconhecimento que merecemos. 3.
o perigo dos votos precipitados e do zelo sem sabedoria. O voto de Jefité é um eterno lembrete do perigo de promessas feitas na emoção do momento, sem discernimento. Provérbios 20:25 adverte: laço é para o homem apropriar-se precipitadamente do que é santo, e só depois de fazer o voto, refletir. Jefité nos ensina que a fé deve ser balanceada com a sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus. O zelo sem entendimento pode levar a consequências devastadoras. 4. A importância de conhecer a palavra e a história de Deus. A argumentação de Jefité com os amonitas demonstra que ele conhecia a história e os feitos do Senhor em favor de Israel. Sua fé estava fundamentada no caráter e nos atos históricos de Deus. Isso nos ensina a importância de estudar as Escrituras para que nossa fé não seja baseada apenas em sentimentos, mas em um Deus real que age na história. 5. A soberania de Deus em meio aos nossos erros. A tragédia do voto de Jefité não anulou o propósito de Deus de dar a vitória a Israel. Deus é soberano para cumprir seus planos mesmo através de instrumentos falhos. A vida de Jefité nos assegura que a fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Jefité permanece como uma figura complexa, um homem de fé corajosa e de ação decisiva, mas também de impulsividade custosa. Sua história não é um manual do que fazer, mas um alerta solene e um testemunho da graça de Deus, que mesmo diante de nossas escolhas mais tolas, ainda pode realizar sua vontade e nos contar entre aqueles que, pela fé, subjugaram reinos. Hebreus 11:33. Obrigado por assistir até o final. Te aguardo no próximo episódio, onde varemos falar sobre Davi. Até mais, até breve, até logo. Até lá, caminhe pela fé.